Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. Hoje é sábado, 12/9/2020, 23ª semana do Tempo Comum. Nós vamos fazer uma breve reflexão do ofício das leituras sobre os sermões do bispo Santo Atanásio, que viveu no século IV. E Santo Atanásio reforça nesse seu discurso a importância do sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar. E ele dizia: Deus, Verbo do excelso Pai, não abandonou a natureza dos homens que descambava para a corrupção. A nossa escolha nos leva para o pecado. As nossas escolhas erradas, o pecado, o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o decidir por nós mesmos as nossas vidas, tira de Deus essa prerrogativa. As nossas escolhas podem ou nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. E o pecado nos afasta de Deus, como uma iniciativa nossa, dentro da nossa liberdade ou do mau uso dessa liberdade. E nos joga na concupiscência, nos joga na fraqueza, nessa tendência de queda que a gente tem e que a gente agora precisa lutar. Mas Deus não nos abandonou. E seguindo Santo Atanásio, mas pela oblação, pelo sacrifício do próprio corpo, ou seja, Deus se fazendo homem em seu Filho Jesus, pelo seu próprio corpo, destruiu a morte em que havíamos incorrido. A morte provocada pela nossa escolha errada, pelo pecado, foi aniquilada pela morte de Deus humano, que se fez humano. E corrigiu pela doutrina, dizia Santo Atanásio, a sua indignidade e tudo de humano restaurou. Ou seja, nos deixou o ensinamento do que deveríamos fazer para que fosse restaurado em nós a vontade de Deus. E qual é a doutrina que Jesus nos traz, senão a doutrina do amor? Qual é, hoje, o apelo que ele nos faz? Em Lucas 6, versículo 48. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, compreender a vontade de Deus, se abrir à graça de Deus, permitir que a palavra de Deus entre em nosso coração e dê frutos. Porque ele diz também no Evangelho, não existe árvore boa que dê frutos ruins. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, na medida em que Deus estiver em nosso coração, os nossos frutos serão bons. Permitamos que Deus haja na nossa vida. Deixemos-nos atrair a Deus, como diz no Salmo 106. Faze-nos reviver os dias de outrora, ou seja, que tomemos posse de toda aquela bondade, de toda aquela harmonia em que vivíamos no paraíso e que foi perdida pelo pecado. Então, que o Senhor nos ensine nesse dia a não só ouvirmos a palavra, mas que ela possa dar frutos através de nós. Que nós nos deixemos transformar pela palavra e que nossos testemunhos de vida possam evidenciar, possam refletir a presença de Deus em nossas vidas e que nós possamos então assim transformar o mundo em que vivemos num mundo bom, num mundo transformado, num mundo perdoado, num mundo restaurado por Deus. E que o sacrifício de Deus não seja em vão, mas que nós tomemos posse, de todas as graças que o Senhor nos alcançou por tão grande dádiva, por tão grande sacrifício. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade,
que nos redimisses e adotastes como filhos e filhas. Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Participe conosco desse projeto de evangelização. Ajude-nos a evangelizar. Entre no nosso site www.novaalianca.com.br. Colabore conosco, até financeiramente. Tem ali o campo que você pode entrar e fazer a sua doação. Aqui do lado também, as contas que vocês podem doar. Divulgue os nossos vídeos. Evangelizem. Nossa Senhora Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer.